Bem, então hoje nós vamos, terminando o nosso tema recursal, estudar os pressupostos de admissibilidade recursal. Esse é, na verdade, o tema ou a matéria analisada pelo julgador quando ele realiza o primeiro daqueles juízos que nós vimos na aula passada, o juízo de admissibilidade recursal. Aqui vocês vão encontrar uma variação terminológica de autor para autor, não diria propriamente classificatória, mas na exposição dos pressupostos. Alguns falam em requisitos de admissibilidade recursal, outros falam em pressupostos de admissibilidade recursal, alguns ainda como a professora Ada, professor Magalhães, professor Scarance, fazendo um paralelo com condições da ação e pressupostos processuais, referem-se a condições recursais e pressupostos recursais. Na forma de exposição, alguns autores preferem uma distinção entre os chamados pressupostos recursais objetivos de um lado e subjetivos de outro, enquanto outra parte da doutrina se refere a pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos. Essas classificações não me parecem tão relevantes e que tenham alguma utilidade prática. O importante é nós entendermos e conhecermos quais são os pressupostos, ou requisitos, ou condições necessários para que um recurso seja conhecido. Basta que falte um dos pressupostos para que o recurso não seja conhecido. Então, na sequência, nós vamos ver todos eles e fiquem à vontade para necessidade de qualquer esclarecimento, em vista a algum recurso específico e assim por diante. Como eu já disse a vocês, nós teremos no próximo semestre uma disciplina optativa sobre recursos em espécie. Nessa parte do conteúdo de processo penal 4, que nós vamos ter uma teoria geral dos recursos, então os pressupostos recursais em geral. Eu vou procurar, na medida do possível, em relação a cada um deles, cabimento, tempestividade, etc., se reportar à maioria dos recursos, tá bom? Mas qualquer dúvida, vocês me perguntem. Então, para quem está acompanhando aí no slide, o primeiro pressuposto recursal, nós tratamos como cabimento. Alguns autores distinguem o cabimento em recorribilidade e adequação, mas a mim parece que dá para falar em cabimento como um todo. Obviamente que quando eu penso em um recurso, a primeira questão a ser analisada é se aquele ato judicial é recorrível. Nós sabemos que as sentenças são recorríveis, em regra, mediante apelação, mas nem todas mediante apelação. Por exemplo, uma sentença que extinga o processo por nulidade desde o seu início, desde o oferecimento da denúncia ou por nulidade da queixa, ela não vai desafiar a apelação, ela vai desafiar recurso de distrito, mas, em regra, as sentenças, como ato final, são recorríveis. Por outro lado, as decisões interlocutórias no processo penal, a regra é que elas não admitem recurso. Há um rol de decisões interlocutórias no artigo 581 e só as decisões interlocutórias lá mencionadas é que são passíveis de interposição de recurso, o chamado recurso em distrito. Até por isso, já antecipando uma matéria da nossa próxima aula, é que há entre nós esta utilização verdadeiramente exagerada, e é exagerada mesmo, do habeas corpus. Na medida em que eu admito o habeas corpus por uma ameaça longínqua à liberdade de locomoção, e eu não tenho um recurso para atacar certas decisões interlocutórias, mas que, ao final, podem levar a uma condenação à pena privativa de liberdade, as partes, ou melhor, a defesa, por meio do seu advogado, o acusado, por meio do seu advogado, se vale do habeas corpus. Tá bom? Precisam que coloquem na tela o slide ou todos acompanham pelo slide? Alguém está sem o slide para acompanhar? Professor, eu tô pelo celular aqui, mas está tranquilo, não precisa colocar. Eu posso tentar achar aqui o slide.
Não, não, eu coloco então, Arthur, sem problema nenhum. Para mim não tem nenhuma dificuldade. Obrigado. Vamos lá. Imagina. Bem, então, o que eu estava dizendo é que, primeiro, o ato judicial deve ser recorrível. De uma maneira geral, quais são os recursos cabíveis no processo penal? Os recursos cabíveis são a apelação, né? O Código diz que cabe a apelação das sentenças definitivas, que absolvem ou condenam o acusado, mas também diz que cabe a apelação das decisões com força de definitivas, né? Essa é uma expressão bastante ampla, há bastante controvérsia na doutrina sobre o seu conteúdo, e normalmente quando há alguma decisão, geralmente resolvendo algum incidente, e que causa gravame à parte, mas em relação à qual não é previsto o recurso interdistrito, e, portanto, aquela parte ficaria sem a possibilidade de atacar aquela decisão, o que, ao fim e ao cabo, levaria à utilização do mandado de segurança, se não fosse uma matéria envolvendo a liberdade. Por exemplo, uma decisão em que o juiz, no chamado incidente de restituição de coisa apreendida, se negue a devolver ao proprietário um bem que foi apreendido, ou levaria à utilização do habeas corpus. Então, nesses casos, se entende que também é cabível a apelação com base nesta previsão de que são apeláveis as decisões com força de definitiva. Depois, para quem for fazer um estudo específico sobre os recursos no tema da apelação, nós voltamos a analisar essa matéria. Mas guardem, a apelação no processo penal, em regra, cabe das sentenças que absolvem ou condenam o acusado. No caso de decisões, ou melhor, de sentenças que extinguem o processo sem julgamento do mérito, seja pelo reconhecimento de uma nulidade, seja pela rejeição da denúncia, onde o processo é extinto já no seu nascedouro, estas decisões, embora sejam sentenças, desafiam o chamado recurso em sentido estrito. Tá? Como eu já antecipei algumas vezes a vocês, esse é o segundo recurso, vamos dizer assim, utilizável no procedimento de primeiro grau, só para o procedimento de primeiro grau, e só nas hipóteses elencadas nesse rol de incisos. São mais de 20 incisos, embora alguns deles já revogados, seja porque as decisões passaram a ser impugnadas mediante agravo em execução, seja porque os institutos lá previstos deixaram de existir, como, por exemplo, a decisão que determina uma medida de segurança preventiva, que não existe mais, né? Em regra, as decisões interlocutórias, desde que previstas nesse rol, cabe o recurso interdistrito. Eu destaco aí no slide também de sentenças, porque, como eu mencionei a vocês, há no rol das hipóteses que desafiam o recurso interdistrito algumas hipóteses de sentenças. São sentenças terminativas, mas que desafiam o recurso interdistrito. Então, vejam que no processo penal não dá para fazer uma classificação mais simplista, no sentido de que toda sentença é apelável. Em regra, as sentenças são apeláveis. Sentenças de mérito, que absolvem ou condenam. Mas há sentenças terminativas que são recorríveis, mas o recurso cabível contra elas não é o recurso de apelação, mas sim o chamado recurso em sentido estrito. Ok? Assim como vocês devem ter visto no processo civil, no processo penal também cabe embargos de declaração.
toda vez que a decisão contiver uma dúvida, ou houver contradição, ou se ponto que deveria ter sido decidido não o foi, e, portanto, a decisão é omissa em relação a esse ponto, cabe embargos de declaração. O Código, na verdade, prevê com este nome, embargos de declaração, só o recurso contra o acórdão. Ele não prevê embargos de declaração da sentença, com o nome embargos de declaração, mas estabelece no artigo 382 que toda vez que a sentença contiver dúvida, contradição ou omissão, a parte poderá pedir ao juiz que supra esse vício. Então, embora sem denominar a situação de embargos de declaração, toda a doutrina fala que estes são embargos de declaração. Diferentemente do Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal não prevê os embargos de declaração contra decisões interlocutórias, mas a doutrina e a jurisprudência têm aceito também que, no caso de uma decisão que contenha um desses vícios típicos de utilização dos embargos de declaração, que contra essa decisão interlocutória também caberá embargos de declaração. Os embargos infringentes, acredito que vocês não tenham estudado no processo civil, até porque o Código de Processo Civil de 2015 não mais prevê os embargos infringentes. Os embargos infringentes são recursos característicos de decisões colegiadas não tomadas à unanimidade. A razão de ser desses embargos infringentes é que, se eu tenho um órgão colegiado e a decisão se dá por maioria, isto já aponta por si só uma certa vacilação sobre o erro ou o acerto da decisão recorrida. Então, os embargos infringentes permitem que eu amplie a turma julgadora para que, com isso, aquilo que foi a minoria e que pode ser apenas por uma determinada composição da turma, possa se transformar numa maioria. No processo penal, os embargos infringentes são recursos exclusivos do acusado. Portanto, se eu tiver um acórdão proferido numa apelação, ou se eu tiver um acórdão proferido num recurso de sentido estrito, e só em relação a esses dois recursos, acórdão de revisão criminal, acórdão de habeas corpus, não desafiam recurso de sentido estrito, mas se eu tiver, não desafiam embargos infringentes, mas se eu tiver um acórdão de apelação ou um acórdão de recurso de sentido estrito, esse recurso for julgado ou esse acórdão tenha sido proferido por maioria, e, obviamente, como é um recurso exclusivo da defesa, esta maioria tenha se formado contra o acusado, é possível a ele utilizar embargos infringentes. Então, por exemplo, 2 desembargadores negam provimento à apelação e mantêm a sentença condenatória. Um desembargador dá provimento à apelação e absolve o acusado. A decisão não unânime contra o acusado caberá embargos infringentes. Mas eles não precisam ser apenas com relação às matérias de mérito. Então, por exemplo, se 2 desembargadores afastam uma nulidade e um desembargador reconhece a nulidade, se 2 desembargadores afastam a alegação de que há uma prova ilícita e um desembargador reconhece que há ilicitude probatória, se 2 desembargadores reconhecem que o Ministério Público era parte ilegítima se 2 relatores reconhecem ou entendem que o Ministério Público é parte legítima, mas um desembargador considera que o crime é de ação penal privada e que, portanto, o Ministério Público é parte legítima, em todos esses casos serão cabíveis os embargos infringentes do Código de Processo Penal. Certo? O próximo recurso é a carta testemunhável, né? É um recurso que não faz muito sentido. Ele é um recurso subsidiário e ele é utilizado, na verdade, quando o juiz negar seguimento a um outro recurso, né? Desde que não haja um ato específico para isso. Então, por exemplo, se a parte apela e o juiz de primeiro grau ainda, naquele primeiro juízo de admissibilidade recursal, que nós vimos que é duplo,
considera que a apelação é intempestiva, ou considera que não era cabível a apelação naquele caso e não admite o recurso, o Código prevê um recurso contra essa decisão de não admissão da apelação. Esse recurso é o recurso em sentido estrito. Portanto, não vai caber a carta testemunhável. Se a parte interpõe um recurso especial ou um recurso extraordinário, e o presidente do tribunal local nega seguimento a esse recurso especial ou extraordinário, não admitindo-o, caberá agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. Não será cabível, portanto, a carta testemunhável. Na verdade, o único recurso que desafia a carta testemunhável é o recurso em sentido estrito que não tenha sido admitido ou que tenha sido denegado. Neste caso, e vejam que a razão de ser da carta testemunhável diz respeito àquelas situações em que o recurso deve ser interposto em primeiro grau. O juiz de primeiro grau faz um primeiro juízo de admissibilidade e depois, sendo este juízo de admissibilidade negativo, ele se nega a remeter o recurso para o tribunal. Seria quase como uma forma do juiz poder impedir que o tribunal tomasse conhecimento da existência daquele recurso. Pensando no limite, se eu tivesse um juiz aí que quisesse prejudicar uma parte, ele proferia uma decisão contra aquela parte, a parte recorria para que o tribunal reformasse e esse juiz não encaminharia aquele recurso ao tribunal. Para isso, a ideia da carta testemunhável. E, na origem, era uma carta mesmo. A parte comparecia, já que o juiz se negava a dar seguimento ao recurso, a parte comparecia perante o escrivão do caso e o escrivão, com uma testemunha, dava uma carta àquela parte dizendo que havia a interposição do recurso, mas que o juiz não deu seguimento àquele recurso. E depois aquela carta era levada pela parte para o tribunal. Isso hoje tem um sabor meramente histórico. De qualquer forma, a única situação do Código em que, caso seja denegado ou negado seguimento a um recurso, não há previsão de outro recurso específico e, portanto, abre-se a possibilidade da utilização da carta testemunhável, no caso do recurso em sentido estrito. Interposto o recurso em sentido estrito, ele é interposto também em primeiro grau, a parte tem primeiro 5 dias para dizer que recorre, depois o juiz admite o recurso e intima a parte, ela tem daí 2 dias para apresentar as razões recursais, ela apresenta as razões recursais, aí o juiz intima a parte contrária apresenta as contra-razões recursais e o juiz realiza o juízo de admissibilidade, podendo se retratar da decisão recorrida. Se o juiz nega seguimento ao recurso em sentido estrito, diz não é cabível o recurso em sentido estrito, aí a parte não tem nenhum meio específico para fazer subir esse recurso em sentido estrito para o tribunal. Aplica-se daí o recurso subsidiário da carta testemunhável. Tá bom? Recurso especial extraordinário, dos acórdãos decididos em última instância ou única instância pelos tribunais locais, tribunais de justiça, tribunais regionais federais, e no caso do recurso extraordinário, também pelos tribunais superiores das justiças especializadas, TSE, STM e TST. Recurso especial quando houver violação da lei federal, recurso extraordinário, grosso modo, quando houver violação da Constituição. Os recursos especial e extraordinário também são interpostos perante o órgão local para depois terem o seu seguimento e encaminhamento ao Tribunal Superior. Então, eu interponho o recurso especial e extraordinário perante o presidente do tribunal local, isto é, do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, em relação ao qual o acórdão foi proferido, e o recurso tem o início da sua tramitação perante o tribunal local, com apresentação de razões,
apresentação de contrarrazões e o primeiro juízo de admissibilidade. Se o recurso é admitido, 0,5% dos casos eles são admitidos, o próprio tribunal encaminha o recurso para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal. Na grande maioria dos casos, os recursos especial e extraordinário não são admitidos. Contra a decisão que não admite recurso especial e extraordinário, cabe o agravo em recurso especial e o agravo em recurso extraordinário, respectivamente. Estes agravos são interpostos perante o tribunal local, mas com remessa daí obrigatória para o Tribunal Superior, seja ele o STJ, seja ele o Supremo Tribunal Federal. Bom, o último recurso que nós podemos mencionar no processo penal é o agravo em execução. Né? E todas as decisões proferidas na execução da pena, cabe agravo em execução. Embora, né, nos casos de penas privativas de liberdade, como há, vamos dizer assim, restrição da liberdade de locomoção, se a parte entender que o juiz proferiu alguma decisão errada, estará caracterizado a hipótese de constrangimento ilegal que afeta a liberdade de locomoção, então será cabível, por previsão constitucional, também o habeas corpus. E entre o habeas corpus e o agravo em execução, o habeas corpus é mais rápido, é mais efetivo, então se dá preferência ao habeas corpus. Agora, há casos na execução da pena, como na hipótese da pena de multa, em que daí não é cabível o habeas corpus. Ou outras decisões proferidas pelo juiz da execução, quando a pena já está cumprida, por exemplo, a decisão do juiz que se negue a conceder a reabilitação e assim por diante, nestes casos será cabível apenas o agravo em execução. Bom, alguma dúvida com relação às hipóteses de cabimento dos recursos no processo penal, em linhas muito gerais? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. O segundo pressuposto recursal é a tempestividade. Né? Antes de nós falarmos dos prazos propriamente ditos, né, quais são os prazos para cada um dos recursos, apenas destacar algumas ideias ou algumas premissas que governam a análise da tempestividade recursal. Né? A primeira delas é a ideia da inteireza dos prazos recursais, isto é, a parte tem o direito de dispor daquele prazo por inteiro. Então, o que significa isso? Se um prazo, por exemplo, vencer num sábado, num domingo ou num feriado, ele se prorroga para o primeiro dia útil após o seu término. Se, por exemplo, no dia de encerramento do prazo recursal, por algum motivo, os fóruns fecharem antes do horário previsto, né? Às vezes isso ocorre por algum incidente, né? Nós já tivemos casos, por exemplo, de ameaça de uma bomba no fórum, e que daí todo mundo tem que sair mais cedo, o fórum é fechado. Ou nós já tivemos casos em que havia essa previsão, por exemplo, em épocas de Copa do Mundo, em que ia ter jogo do Brasil no final da tarde, aí naquele dia o fórum fechava mais cedo. Em qualquer destas situações, o prazo deve ser prorrogado para o dia útil. Também vigora em relação à tempestividade, vou tentar expressar assim, indúbio pro tempestividade. Ou seja, na dúvida se o recurso é tempestivo ou intempestivo, muitas vezes não há dúvida. Né? Vocês falam, bom, mas é difícil, é uma questão praticamente matemática. E é verdade, às vezes as questões são fáceis de se resolver. Né? Como, por exemplo, era feriado local ou não era feriado local? Mas, às vezes, há problemas que podem gerar dúvidas. Hoje, por exemplo, no caso dos recursos que são protocolados eletronicamente, né? Imaginem vocês que no final do período, né, e o recurso, quando ele é protocolado eletronicamente, ele pode ser protocolado até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, ele é considerado tempestivo, né?
Imaginem vocês que nesse dia de término do recurso haja instabilidade no sistema de computadores do tribunal. E aí a parte vai lá e protocola o recurso dela a 1 minuto ou 2 minutos do dia seguinte do término do prazo recursal. É claro que se ela só protocolou depois porque ela se enrolou, porque ela se atrasou, porque o relógio dela estava atrasado, o recurso será intempestivo. Mas não se discute que se houver instabilidade, né, no sistema, que o prazo recursal ele deve ser ampliado, até por conta dessa ideia de inteireza dos prazos recursais. E aí, por exemplo, eu posso ter dúvida se havia ou não essa instabilidade no último minuto do prazo. Nesse caso, é de se admitir o recurso. Tá bom? Um ponto muito importante diz respeito à forma de contagem do prazo, né? Prazo é um espaço de tempo entre dois termos, termo inicial e termo final, né? Tem o termo inicial, o prazo e o seu termo final. Outra coisa é como eu vou computar este prazo. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês devem ter visto que no processo civil, por uma regra geral do novo Código de Processo Civil, que não é mais nem tão novo assim, é de 2015, os prazos são computados, são contados em dias úteis. Portanto, eu não conto sábado e domingo. Então, se eu tiver um prazo, por exemplo, de 15 dias para apelar no processo civil, né? Então, se ele começou a correr na segunda-feira, eu vou contar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não conto sábado, não conto domingo, e aí na segunda eu volto a contar. A segunda da semana subsequente será, portanto, o sexto dia do prazo. Isso se aplica ao processo civil, mas não se aplica ao processo penal. O Código de Processo Penal tem uma regra expressa no caput do artigo 798, que estabelece que os prazos no processo penal são contíguos e peremptórios, não se interrompendo nas férias, domingos ou feriados, né? Então, vejam bem, eles não se interrompem nas férias, domingos e feriados quando esses episódios ocorrem no meio do prazo. Mas é óbvio que se um prazo de 5 dias for vencer, por exemplo, num sábado ou num domingo, aí o termo final é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. Deu para entender? Então vamos imaginar um prazo de 5 dias que começou a correr na quinta-feira, porque o seu termo inicial era quarta. Né? Quarta é o dia da intimação, começa a contar o prazo no dia seguinte. O prazo vai ser computado quinta, sexta, sábado, domingo e vencerá na segunda-feira. Se fosse no processo civil, o prazo seria quinta, sexta, segunda, terça, quarta. Ele iria vencer na quarta. No processo penal, não. Agora, vamos imaginar que no processo penal, um prazo de 5 dias, a intimação se deu na segunda. Então, eu vou contar terça, quarta, quinta e sexta, 4 dias. Sábado é o 5º dia. Pode vencer no sábado? Vencer, não. Prorrogo para o domingo. Pode vencer no domingo? Não. Prorrogo para a segunda, daí o vencimento. E vejam que curioso, porque hoje o Código de Processo Penal empresta toda a disciplina recursal do recurso especial extraordinário e dos agravos em recurso especial extraordinário do Código de Processo Civil. Não há mais regra de recurso especial extraordinário em outra lei especial que não o Código de Processo Civil, porque o Código de Processo Civil revogou a parte que tratava de recurso especial extraordinário da Lei 8.038. Pois bem, então, no processo civil, há uma regra que não está na parte recursal, mas está na parte que trata da forma e do tempo dos atos processuais, que diz que os prazos processuais são contados em dias úteis. No processo penal, não. Então, vejam que curioso, hoje um ministro do STJ, um ministro do Supremo Tribunal Federal, se for julgar um recurso especial, um recurso extraordinário, eles terão que verificar se a matéria é penal ou não penal. Porque se a matéria não é penal, eles vão contar o prazo de 15 dias de acordo com a regra do Código de Processo Civil.
contando o prazo de 15 dias em dias úteis, que na prática significa 3 semanas, né? 5 dias úteis, mais 5 dias úteis, mais 5 dias úteis. Se este recurso especial extraordinário for um recurso especial extraordinário tirado em matéria penal, esse prazo será contado de acordo com as regras do Código de Processo Penal, né? Então, se o prazo começar, por exemplo, numa segunda-feira, eu vou contar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo, e o prazo vai vencer na segunda-feira subsequente. Então, enquanto no processo civil eu terei praticamente 3 semanas, no processo penal eu terei pouco mais de 2 semanas para a interposição do recurso. Deu para entender? Tudo bem? Vamos lá. Isto com relação à contagem do prazo. Agora, qual é o termo inicial do prazo? Vocês devem ter visto em já uma regra que diz, né, que no processo os prazos contam da intimação. Mas a intimação é o termo inicial do prazo. E há uma regra que diz que os prazos processuais eu não computo o dia do começo e computo o dia do seu término. Essa regra é uma regra absolutamente sem sentido, né? Nós precisamos dar uma interpretação para ela que seja razoável. Porque se eu disser que por um prazo eu não conto o dia do começo, o prazo nunca começa a correr. Esse prazo nunca iria ter transcurso, porque se eu não conto o começo, ele não começa, né? O que esta regra quer dizer, na verdade, é o seguinte, que nos prazos processuais, o termo inicial do prazo não é computado. Eu começo a contar no dia seguinte. Então, nos prazos processuais, o termo inicial do prazo é a intimação. Mas eu não conto o dia da intimação e eu começo a contar o dia seguinte à intimação. Então, se a intimação foi publicada numa segunda-feira é o termo inicial do prazo. Mas eu começo a contar o prazo do dia seguinte, na terça-feira, né? Até aqui, nenhuma grande novidade em relação ao que vocês já viram. Qual o problema que havia de tempestividade no processo penal? O artigo 802, parágrafo 2º, estabelece que os prazos para o Ministério Público contar-se-ão do termo de vista, salvo para interposição de recursos. O que é termo de vista? Antigamente, quando eu tinha um prazo, eu abria vista dos autos ao Ministério Público. Eu levava os autos lá para o Ministério Público e abria vista dos autos para ele se manifestar. Isso é o termo de vista, né? Portanto, eu tinha que entregar aqueles autos pessoalmente ao Ministério Público. Todavia, o artigo 800, parágrafo 2º, diz que contar-se-ão do termo de vista, vírgula, salvo para interposição de recurso. E aí, se eu for para o parágrafo 5º do artigo 798, ele estabelece, salvo os casos expressos, os prazos contar-se-ão da intimação, o que é o normal. O termo inicial é a data da intimação. Só que este parágrafo 5º do artigo 798 do Código de Processo Penal prevê na sua linha C, na linha A, ele prevê o dia da intimação. Mas ele prevê também na sua linha C, né, que os prazos correrão se do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho. Né? Vamos dar um desconto para a expressão despacho, os despachos não são recorríveis, seriam decisões, mas do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho. Ora, esta linha C, ela não é alternativa à linha A, né? Ela é um sucedâneo no sentido de que, se antes da intimação eu manifestar minha ciência inequívoca, o prazo já começou a contar, né? Então, você imagine que a sentença ainda não foi publicada. Isso hoje em dia é muito difícil, porque tudo é eletrônico. Ninguém vai mais no fórum, né? Mas no meu tempo, quando eu era estagiário, mesmo quando eu advogava no começo, você ia lá no fórum, você ficava ansioso. Será que já saiu sentença? Será que não saiu sentença? Aí você ia lá no fórum, chegava no balcão e falava, quero ver os autos do processo número tal. Aí a pessoa vinha e te trazia os autos. E às vezes já estava lá a sentença. A intimação ainda não tinha sido publicada na imprensa, era imprensa de verdade, imprensa no papel, diário oficial,
né? Mas a sentença já estava nos autos. Aí eu via a sentença nos autos, embora eu não tivesse sido intimado ainda daquela sentença, né? O que o funcionário do cartório fazia? Certificava nos autos que naquele dia eu tive vista da sentença. E aí eu não preciso da intimação. A partir daquele dia que eu tive ciência inequívoca da sentença, o meu prazo recursal já começou a correr. Tudo bem? Em que sentido isso havia sido desvirtuado? O Ministério Público, ele tinha e tem a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, né? Então, o escrivão pegava os autos do processo e levava lá para o Ministério Público. E aí se interpretava, até que o Supremo Tribunal Federal mudou esse posicionamento. Encontrei isso na internet sobre interpretava. Muito obrigado, Cid. Se interpretava essa posição no sentido que somente no dia que o Ministério Público punha o seu ciente e assinava, é que naquele dia ele teve a ciência inequívoca e que, portanto, naquele dia começava o prazo recursal do Ministério Público. Esta era uma posição verdadeiramente absurda e que gerava uma total, me permita a palavra, incontrolabilidade dos prazos para o Ministério Público. E por que isso? Vejam, imaginem vocês, vamos esquecer agora um pouco os dias da semana, mas eu dou um exemplo. Imagina vocês que alguém ia lá e entregava, o escrivão ia lá, levava os autos do processo e deixava os autos lá para o representante do Ministério Público e falasse, olha, tem sentença aqui. E ele fazia isso no dia 5. Então eu diria, não vou contar o dia 5, conto dia 6, 7, 8, 9 e 10. O prazo para o Ministério Público apelar vencia no dia 10. Aí passava o dia 10, passava o dia 11, passava o dia 12, aí o Ministério Público falava, o representante do Ministério Público falava, deixa eu ver o que são esses autos aqui. Nossa, aqui eu tenho uma sentença condenatória. Ah, quero recorrer dessa sentença. Mas ele já estava no 7º, 8º, 9º, 10º dia. O que ele fazia? Lá no dia 15, ele punha ciente da sentença nesta data, 10 dias depois que os autos chegaram no Ministério Público. E aí a jurisprudência falava, não, se ele foi ciente no dia 10, embora os autos tivessem chegado lá no dia 1, é a partir do dia 10 que ele tem 5 dias para recorrer. Veja que isso absolutamente impossibilitava o controle da tempestividade recursal do Ministério Público. Deu para entender por quê? 45 dias depois que os autos chegaram lá, ele colocasse ciente nesta data, ele ainda ia ter 5 dias para recorrer. Até que o Supremo Tribunal Federal mudou a sua posição e disse, realmente o Ministério Público tem a prerrogativa da intimação pessoal. Portanto, os autos têm que ir até o Ministério Público. Mas, no dia em que os autos ingressam no Ministério Público, ainda que num setor administrativo, aquele passa a ser o dia inicial do prazo. Aí vocês poderiam falar, poxa, mas e se ele chegou no setor administrativo e demorar para chegar nas mãos do promotor? O Ministério Público que se aparelhe para ser eficiente, assim como eu tenho que fazer isso no meu escritório. Porque senão eu também poderia chegar para o juiz e falar, meritíssimo juiz, sabe o que aconteceu? O estagiário do meu escritório retirou o processo no dia 5. Mas aí ele faltou no dia seguinte porque ele tinha prova, aí depois veio sábado e domingo, aí ele pôs os autos do processo na mochila, mas aí no dia seguinte, quando ele foi trabalhar, ele não foi de mochila, ele levou uma pasta. Aí no outro dia ele não foi trabalhar, que ele foi direto da casa dele para tirar cópia dos autos do processo no lado interior. Então, quando ele voltou e me entregou os autos do processo, já tinham passado 6 dias. Então, é só a partir do momento que os autos do processo chegam na minha mão que eu vou contar os 5 dias. É claro que não. Ninguém iria aceitar isso. E hoje o mesmo vale para o Ministério Público. Então, embora seja uma discussão que já está acabando, porque hoje quase tudo é eletrônico, mas quando tem autos de papel, pelo menos autos eletrônicos, vocês vão ver que tem uma certidão dizendo em tal data os autos do processo foram entregues no setor tal do Ministério Público. Esse é o termo inicial do prazo recursal. Tá bom? E para o acusado e para o defensor? O acusado e o defensor no processo penal são intimados pela imprensa. Não há prerrogativa de intimação pessoal, exceto no caso das defensorias públicas. Então, como o acusado e o seu defensor são intimados pela imprensa, né, na data da intimação,
o termo inicial. E o prazo começa a contar no dia seguinte, desde que seja dia útil. Né? Nada de extraordinário nesse ponto. Só chama atenção para um aspecto. Embora recentemente tenha saído um acórdão do STJ, um voto relatado pelo ministro Rogério Schietti, em sentido contrário. Na sentença penal, nós estudamos sentença penal, nós vimos que é necessário, caso a sentença penal seja condenatória, uma dupla intimação. Lembram-se disso? Eu tenho que intimar tanto o acusado quanto o seu defensor. Por que isso? Porque nós vamos ver na sequência que a legitimidade para recorrer desta sentença, ela é tanto do acusado quanto do seu defensor. Portanto, se eu tenho dois legitimados para a prática de um ato, eu tenho que intimar os dois. Né? Lembre-se da definição de contraditório. Contraditório é a ciência dos atos processual e a possibilidade de contrariá-los. Para que eu possa contrariar, para que eu possa recorrer no caso, eu preciso ter ciência. E se duas pessoas são legitimadas para recorrer, para contrariar aquele ato, eu tenho que dar ciência a ambas. E se os dois têm legitimidade, os dois devem ser intimados, e o entendimento aqui é que o prazo processual começa a correr da segunda intimação. Pouco importa a ordem. Nós vimos que o acusado tem que ser intimado pessoalmente da sentença. Vai lá o oficial de justiça na casa dele, entregar a cópia da sentença e ler a sentença para ele. O advogado é intimado pela imprensa. Pouco importa se o advogado foi intimado primeiro pela imprensa e depois o acusado foi intimado pessoalmente, ou que seria mais raro, o acusado ser citado pessoalmente primeiro e depois o advogado ser intimado pela imprensa. Qualquer um que seja intimado, ou qualquer que seja a ordem, o prazo conta da última intimação. Tá bom? Quais são os prazos recursais no processo penal? Então, vamos lá, tem uma tabelinha aqui, vou compartilhar de novo com vocês. Fica mais fácil. Então, vamos lá. Na apelação e no recurso interdistrito, é importante distinguir duas coisas: o prazo para recorrer e o prazo para apresentar as razões. Porque, como eu já disse a vocês, estes são recursos em que primeiro eu protocolo uma petição de uma página dizendo quero apelar, quero recorrer. O juiz diz recebo o recurso e depois intima a parte para que ela apresente as razões. Isto até porque, e vejam por isto, a necessidade dessa separação, porque o próprio acusado pode apelar, mas normalmente ele não é bacharel em direito, ele não tem como apresentar razões. Então, se o advogado apela, ou mesmo se o acusado apela, vem o apelar da sentença, de folhas tal. Aí o juiz diz, recebo a apelação, intime-se o defensor para apresentar as razões. O prazo para apelação é de 5 dias. E depois eu terei um prazo de 8 dias para apresentar as razões. No recurso interdistrito, o prazo para recorrer também é de 5 dias e o prazo para apresentar as razões é de 2. E vejam, não faz nenhum sentido. Eu tenho 5 dias para fazer uma petição de uma página e depois pode ter razões recursais de 30 laudas em que eu vou ter que apresentar em 2 dias, né? Obviamente, se um dia vocês forem interpor um recurso interdistrito, vocês interponham o recurso interdistrito e já comecem a preparar as razões. Porque daí vocês têm um tempinho a mais até o juiz dizer recebo o recurso interdistrito, intime-se a parte para a apresentação das razões. Tá bom? Embargos de declaração, como eu disse a vocês, tem duplo fundamento. 382 para os embargos de declaração contra a sentença e 619 para os embargos de declaração contra acórdãos, e o prazo é o mesmo, de 2 dias para os embargos de declaração. Veja que aqui tem uma grande diferença do prazo dos embargos de declaração
né, do processo penal para o processo civil. No processo civil, não lembro se são 5 ou 10 dias agora, mas acho que são 5. Mas, de qualquer forma, o prazo do processo penal é bem mais curto. São 5. Os embargos infringem 5, né? No Isso. geral é 15 e dos embargos que são 5, né? 5 dias úteis, Obrigado. Embargos infringentes, o prazo é de 10 dias, mas veja que nos embargos infringentes, eu já nos 10 dias tenho que apresentar as razões. Na apelação eu tenho 5 dias, depois eu sou intimado, depois mais 8 para apresentar as razões. Nos embargos infringentes, o prazo é de 10 dias, tá? Uma coisa importante que eu esqueci de falar, não sei se está na sequência dos slides, mas de qualquer forma falo agora. Quando nós falamos em tempestividade, no caso da apelação do recurso interdistrito, que não são acompanhados das razões, a tempestividade é só para essa primeira petição. Se eu apelei dentro dos 5 dias, se eu recorri em interdistrito dentro dos 5 dias, aí o juiz me intima para apresentar as razões. Se eventualmente eu apresentar as razões de apelação no 10º ou no 11º dia, ou se eu apresentar as razões do recurso interdistrito no 3º ou no 5º dia, vamos dizer assim, o retardamento das razões não gera o não conhecimento do recurso. É considerado mera irregularidade, mas não caracteriza a intempestividade do recurso. Tanto na apelação quanto no recurso interdistrito, a intempestividade haverá se o recurso não for interposto dentro deste prazo de 5 dias. Tá bom? Embargos infringentes, o prazo é de 10 dias acompanhado das razões. A carta testemunhável, a lei estabelece que ela segue o procedimento do recurso denegado e, como nós vimos, o único recurso que, quando denegado, desafia a carta testemunhável é o recurso interdistrito. Portanto, o prazo da carta testemunhável é o prazo do recurso interdistrito. No caso, 5 dias para recorrer e depois mais 2 dias para apresentar as razões. Recurso especial e recurso extraordinário, né? O prazo para esses recursos é de 15 dias. Eu peço até que vocês corrijam, quem estiver com o slide antigo, ou melhor, eu posso até colocar de novo o arquivo para vocês, porque eu não tinha alterado isso no slide e estava constando aí o fundamento legal da Lei 8.038, que o prazo era o mesmo, de 15 dias, mas a Lei 8.038, nesse aspecto, foi revogada, como eu disse a vocês. Então, sigo a regra do Código de Processo Civil e sigo o prazo recursal geral, de 15 dias. Repetindo, eu aplico ao processo penal, por analogia, o prazo do recurso interdistrito, que é de 15 dias. Mas a regra do Código de Processo Civil, que diz que os prazos contam-se em dias úteis, não está na disciplina recursal, e sim na disciplina da forma dos atos processuais. E aí o Código de Processo Penal tem regra própria, prevalece a regra que os prazos são computados de forma contínua e, portanto, em dias corridos. Tudo bem? Contra a decisão que denega o recurso especial e extraordinário, aqui está errado, olha, eu corrigi e ainda deixei errado o prazo aqui. O prazo é também de 15 dias, eu aplico a regra geral do Código de Processo Civil. Tá? Antigamente era 5 dias, portanto, corrijam aqui, peço que vocês alterem aqui, tá? Aqui onde está 5 dias, na verdade, são 15 dias para os agravos. Tá? Os agravos internos continuam regidos, para o Supremo e para o Superior Tribunal Federal, continuam sendo regidos pela Lei 8.038. Aqui o prazo é efetivamente de 5 dias. E para o agravo em execução, eu aplico o procedimento do recurso interdistrito, né? Então, por isso que o prazo é de 5 dias. Como nós vimos aqui, recurso interdistrito, 5 dias para recorrer e mais 2 dias para apresentação das razões. Tá bom? Próximo pressuposto recursal, né?
é a regularidade procedimental. Aqui o problema não é tanto procedimental no processo penal, mas é mais um problema que pode implicar dúvidas sobre a tempestividade. No processo penal, os recursos podem ser interpostos, alguns deles, tanto por escrito quanto oralmente, né? Oralmente pelo próprio acusado. Eu já disse a vocês, por exemplo, que quando o oficial de justiça vai intimar o acusado numa sentença condenatória, ele pergunta: você deseja recorrer da sentença? E se o acusado disser sim, desejo recorrer da sentença, está recorrido, está apelado verbalmente. O oficial de justiça só vai certificar que, ao intimar o acusado, ele manifestou o desejo de recorrer. Tá? Então, pode ser por escrito ou oralmente. Também pode interpor recurso oralmente o advogado dos atos que ocorrem em sessão de julgamento, como, por exemplo, no plenário do júri. Então, logo o juiz leia a sentença no plenário do júri, é perfeitamente possível que o advogado apele da sentença. Como eu disse a vocês, ele não tem que apresentar as razões recursais, ele só vai apelar e pede para que conste da ata que, tão logo lida a sentença, ele apelou oralmente. Isto é válido? Sim, é válido. Tá bom? Pode... A outra forma é por escrito. Normalmente se dá por petição, mas pode ser por termo nos autos, né? Termo nos autos, o escrivão abre vista e você escreve lá nos autos, faz o seu termo, ou ele reduz a termo a manifestação oral da parte e está interposta a petição. O que eu coloquei aí do lado, a apelação por cota, isso é muito comum, principalmente no Ministério Público, que tem vista pessoal, mas é uma má praxe, né? O Código de Processo Civil tem regra dizendo que não se admite cotas marginais ou interlineares. Né? Cota é você fazer um escritinho lá nos autos do processo. O que também vai acabar na medida que os autos em papel, os autos cartáceos sejam eliminados. Mas por que isso? Porque isso gera também uma dificuldade muito grande de controle. Né? Porque se você puder rabiscar lá do lado da folha, né? Você imagina que um dia vocês vão lá e sai a sentença. O Ministério Público já foi intimado da sentença. Aí, os autos voltam para o Ministério Público para apresentar contrarrazões para o recurso da parte. Aí ele vai lá e escreve do lado, assim, uma cota, apelo da sentença. Como é que você vai saber quando que ele lançou aquela cota do lado da sentença? Né? Então, não se deve admitir, embora seja uma praxe, por cota nos autos. Eu menciono aí no slide, né, a possibilidade de interposição do recurso via facsímile. Hoje pode ser uma coisa sem sentido, mas na época em que se admitiu foi um grande avanço, principalmente para os recursos. Por exemplo, você tem escritório aqui em São Paulo e tinha que interpor um recurso em Brasília. Né? Você não tinha que pegar um avião e ir para lá, ou quem não tem um correspondente lá que possa mandar a petição para ele protocolar. Então, foi um avanço na época. Mas hoje o que é o mais comum é o peticionamento eletrônico, né? Obviamente, não é mandar um e-mail, é peticionamento eletrônico, com prévio cadastramento. E aí você tem um controle tranquilo do momento de interposição do recurso. Tá bom? Fatos impeditivos e extintivos. Isso aqui também já foi um grande problema do processo penal pela necessidade do acusado ter que se recolher à prisão para poder apelar. Hoje não é algo mais que suscite tanto problema. Primeiro, vamos só fazer uma distinção de conteúdo. Fato impeditivo é aquele que se opera antes da interposição do recurso. É prévio à interposição do recurso. Né? E ele, portanto, vai impedir que a parte recorra. O fato extintivo, como o próprio nome diz, é algo que põe fim a alguma coisa, extingue alguma coisa. Obviamente, essa coisa já deve existir. Portanto, o prazo extintivo opera-se depois que o recurso já foi interposto. E o fato impeditivo opera antes da interposição do recurso. Quais são os fatos impeditivos do direito de recorrer? A renúncia ao direito de recorrer. Se o recurso é um ônus, a parte pode não exercê-lo, né? E, portanto, pode renunciar ao recurso. Inclusive, o Ministério Público pode renunciar. Nós já vamos ver na sequência, o Código tem uma regra no artigo 576 que diz que o Ministério Público não pode desistir do recurso interposto. Mas a desistência é fator extintivo. O Ministério Público pode, sim, renunciar ao recurso. Antes da sua interposição, renunciar ao recurso. O segundo fator que a doutrina aponta como fator impeditivo
Eu tenho lá minhas dúvidas se ele seria um fator impeditivo autônomo, né? É o transcurso do prazo, ou seja, a preclusão temporal. A mim parece que muito mais isso aqui caracteriza a intempestividade recursal. Olha lá, é a cara e a coroa da mesma moeda, né? Eu posso dizer que se eu apelo no sexto dia, o meu recurso é intempestivo, ou que se eu apelo no sexto dia, eu não vou conhecer do recurso, porque há um fator impeditivo que é a preclusão temporal. Mas é tão natural e tão, vamos dizer assim, comum em termos recursais nós pensarmos em tempestividade e intempestividade do recurso, que não me parece necessário criar esse dificultador de falar em preclusão temporal pelo transcurso do prazo recursal. Mas, enfim, é assim que a doutrina se manifesta. Um terceiro fator, e esse foi um fator muito problemático, que é a necessidade do réu se recolher à prisão para poder apelar. No regime originário do Código, proferida a sentença penal condenatória, ela tinha eficácia imediata. O artigo 393 do Código de Processo Penal dizia que era efeito da sentença penal condenatória recorrível ser o réu mantido na prisão ou recolhido à prisão. E era prisão que não era cautelar, era prisão para o início da execução da pena privativa de liberdade. Bom, ele tem que se recolher à prisão, mas ele pode apelar, ele vai querer apelar porque ele acha que a decisão do juiz era injusta, então ele vai fugir e apelar, e esperar que o tribunal julgue a sua apelação para absolvê-lo e para daí ele não precisar ser preso. Mas aí o Código vinha e estabelecia no já revogado artigo 594 o seguinte, que não se conhecia da apelação se o réu não tivesse recolhido à prisão. Veja que isso era muito mais do que dizer que a apelação não tinha efeito suspensivo. Porque dizer que uma apelação não tem efeito suspensivo simplesmente significa que o mandado de prisão está na rua e que a qualquer momento a pessoa pode ser presa. O que o artigo 594 fazia era muito mais. Era dizer o seguinte, e se você não se recolher à prisão, eu não conheço do seu recurso. E aí, a hora que não conhecia do recurso, o que acontecia com aquela sentença que até então era provisória? Se tornava definitiva porque ela transitava em julgado. Então, veja que o sistema do Código era todo centrado na prisão. E veja o absurdo desta regra, porque vejam a ilogicidade do sistema. Eu digo, quando a pessoa é condenada criminalmente, ela vai ser privada da sua liberdade. Sim, mas o juiz não pode errar, ainda mais que o nosso julgamento em primeiro grau é monocrático? Pode. E para corrigir o erro do juiz e evitar que uma pessoa inocente acabe sendo presa, você pode apelar da sentença condenatória. Vai falar, bom, que bom. Então o sistema tem um mecanismo de controle e contenção dos erros, que é a apelação. Isso é bom porque assim uma pessoa inocente, ainda que tenha sido condenada em primeiro grau, não vai ser privada da sua liberdade injustamente. Ótimo. Aí eu pergunto, o que eu preciso fazer para poder apelar, eu que sou inocente e fui condenado, para não ser privado indevidamente da minha liberdade? A resposta que o Código dava é, para você poder apelar, para demonstrar que você é inocente e, portanto, não ser ilegalmente privado da sua liberdade, você precisa antes ser privado da sua liberdade. Ou seja, para usar um ditado popular, é dar com uma mão e tirar com a outra. Eu digo, você pode apelar para não cumprir pena privativa de liberdade. E o que você tem que fazer para poder apelar para não cumprir pena privativa de liberdade injusta? Bom, primeiro você precisa ser privado da liberdade, para daí você mostrar para o tribunal que a privação da sua liberdade era injusta, para daí ser solto e não ser mais privado da sua liberdade. Quer dizer, era um negócio que não fazia o menor sentido. Há algum tempo, o Superior Tribunal de Justiça editou uma súmula dizendo que o conhecimento do recurso da apelação independia da sua prisão, e isso era importante porque nós tínhamos também outros dispositivos legais, eu elenco aí nos slides para quem estiver acompanhando, na lei dos crimes hediondos, na antiga lei do crime organizado, na lei de drogas, que prevêem que o acusado não poderá apelar sem se recolher à prisão. Normalmente, esses dispositivos tinham uma ressalva, salvo se for primário de bons antecedentes, o que, de qualquer forma, não faz o menor sentido. Então, hoje,
ainda que a prisão seja legal, e pode ser. Imagine que eu tenho um acusado que respondeu o processo preso cautelarmente em primeiro grau e a necessidade cautelar dele continua em segundo grau. Está lá com a prisão preventiva decretada. Vai apelar, preso. Eu tenho um acusado que, no momento da sentença, teve a sua prisão preventiva decretada. Pode ser preso a qualquer momento, mas o fato dele não estar preso não vai impedir que a sua apelação seja conhecida. Deu para entender? Tudo bem? Vamos passar, então, aos fatores extintivos do direito de recorrer. Né? Fatores que se operam após a interposição do recurso. O Código prevê, no artigo 806, a deserção por não pagamento de custas. Né? E entre as custas, inclui-se as custas de preparo recursal. Já viram isso? Sabem o que é preparo recursal? As leis de organização judiciária normalmente estabelecem um certo valor que a parte tem que depositar em juízo, né, normalmente junto com a interposição dos recursos. Isso é o chamado preparo recursal. E o Código de Processo Penal prevê a deserção pelo não pagamento dessas custas de preparo. Mas esse dispositivo tem tido uma interpretação restritiva. Por quê? Para evitar uma quebra de paridade de armas. Como o Ministério Público é um órgão oficial, um órgão do Estado, não teria sentido o Estado exigir de um órgão estatal o pagamento de preparo. Então, a lei não prevê que o Ministério Público tenha que pagar preparo recursal. Só que se o Ministério Público não paga preparo recursal, o acusado que é privado, se eu exigir dele o pagamento de preparo recursal, eu tenho uma falta de equilíbrio, porque o Ministério Público poderia apelar sem pagar o preparo recursal, mas o acusado não o poderia. Aí a posição jurisprudencial hoje é do seguinte sentido: somente na ação penal privada é que o não pagamento das custas, no caso do preparo, leva ao não conhecimento do recurso. Porque daí a parte principal na ação penal privada não é o Ministério Público, é o querelante. Tá bom? Ainda assim, obviamente, né, não se exige o pagamento do preparo no caso de querelante ou querelado pobre na acepção jurídica do termo. Né? A Constituição assegura a gratuidade da atividade judicial, que inclui a jurisdicional, e, portanto, se o querelante ou querelado for pobre nos termos da lei, isso é, não tiver condição de prover o próprio sustento ou da família, ou melhor, de pagar as despesas processuais sem privar a si próprio, a sua família, do seu custeio, das suas despesas necessárias, não se exige esse preparo. Tá bom? O artigo 806, no seu parágrafo 1º, também prevê a deserção pelo não pagamento de despesas de traslado. Sabem o que é traslado? O traslado, na verdade, era uma cópia que eu tinha que fazer dos autos para poder remeter esses autos para o tribunal no caso em que o processo ia tramitar em primeiro grau. Então, eu tinha casos de apelação ou de recurso interdistrito que eu tinha que formar um instrumento, né, daí que vem a expressão no processo civil agravo de instrumento, e aí eu tinha que pagar as despesas de traslado. Hoje isso pode parecer, bom, mas que bobeira, é só você ir lá e tirar um xerox. Mas na época do código, o traslado era feito com 2 pessoas. Ficava um lá conferindo e o outro ia ditando e o outro ia escrevendo à mão as peças que necessitavam ser trasladadas. Depois era necessário fazer a conferência. Um ia lendo os autos original e o outro, escrivão, ia lendo o traslado para ver se eles estavam certos. Né? Obviamente que isso não tem mais nenhum sentido nos dias de hoje, né? Onde o processo é eletrônico. Na verdade, no processo eletrônico não tem mais nem sentido falar em traslado, não preciso trasladar nada. O tribunal tem acesso, assim como qualquer pessoa, aos autos que estão, vamos dizer, em primeiro grau ou tramitando, tá certo? Pelo mesmo motivo, também não tem sentido, né, mais
falar em deserção pelo não pagamento do porte de remessa e retorno para o recurso especial extraordinário previsto no artigo 41b da Lei 8.038. O que é aqui despesa de porte de remessa e retorno? Só por curiosidade histórica. Eu disse a vocês que esses recursos começam a tramitação no tribunal local, lembram-se disso? Eu interponho o recurso especial extraordinário perante o presidente do tribunal local. Ele intima a parte contrária a apresentar contra-razões e aí ele admite, carissimamente, ou nega seguimento ao recurso especial extraordinário. Aí eu agravo contra essa decisão. Mas quando ele admite, o que ele vai ter que fazer com aqueles autos, ou antigamente, com os autos fisicamente, em papel, que existia do recurso especial extraordinário? Na verdade, os autos do processo. Ele tinha que remeter aquilo para Brasília. E aí, depois que o Superior Tribunal de Justiça julgava o recurso especial extraordinário, o que ele fazia com aqueles autos do processo? Devolviam para o presidente do tribunal local. Estas eram as despesas por isso que a despesa chama de remessa e retorno. Era o envio dos autos para Brasília e o retorno dos autos de Brasília. Né? De novo, com a tramitação de processo eletrônico, não tem sentido cobrar porte de remessa e de retorno. Era um problemaço isso antigamente. O tribunal fazia uma tabela com o peso dos autos do processo, e aí você pagava o porte de remessa e retorno de acordo com o peso, porque era uma estimativa de quanto que gastava no correio. Aí você ia ter que ter uma balança no seu escritório para você poder calcular o porte de remessa e de retorno. Aí o tribunal passou a fazer uma tabela não mais por peso, mas ele fez uma estimativa por número de folhas do processo. Quanto que você pagava. Aí você tinha que mais ou menos calcular um pouco a mais, porque quando você recorria, ia ter o número de folhas das suas razões recursais, mais o número de folha das contra-razões e da decisão do presidente. Né? Obviamente, isso no futuro será aí uma velharia que entrará para o museu do processo, né? Que não mais se aplicará com os autos eletrônicos. Havia uma outra deserção, essa não era por falta de pagamento, né? Seja de preparo, seja de traslado, seja de porte de remessa ou retorno, mas que era deserção pela fuga, né? Que só tinha sentido quando eu exigia que o réu tivesse que se recolher à prisão para apelar. Se ele não se recolhia, eu não conhecia do recurso, nem começava a conhecer, por isso que eu disse a vocês que a prisão era um fator impeditivo do conhecimento do recurso, mas se ele se recolhia à prisão e o tribunal começava a analisar o seu recurso, se ele fugisse da prisão antes do julgamento do recurso, o artigo 595 previa a deserção pela fuga. Obviamente que se eu não tenho mais o fator impeditivo da prisão, eu não tenho mais a deserção pela fuga, e de qualquer maneira o artigo 595 foi expressamente revogado em 2011. Por fim, né, nós temos como fator impeditivo do conhecimento do recurso a desistência do recurso. Antes de recorrer, eu posso renunciar ao direito de recorrer. Depois que eu recorri, eu posso desistir do recurso. Aqui, o único cuidado é que o Código veda que o Ministério Público desista do recurso interposto. A partir de uma premissa de que haveria uma indisponibilidade da ação, uma obrigatoriedade da ação penal e depois uma indisponibilidade da ação em curso, veda-se que o Ministério Público desista do recurso, o que hoje é claramente desmentido pelo chamado Acordo de Não Persecução Penal. O Acordo de Não Persecução Penal prevê que, mesmo no caso em que a ação era cabível, o Ministério Público pode deixar de ofertar a denúncia. Se a ação não é mais obrigatória em todos os casos, não há sentido nesta regra, mas ela é uma regra clara e que ainda continua sendo aplicada. Tá bom? Então, último fator, o quinto fator extintivo, desistência, que só pode ocorrer por parte do acusado, do defensor ou do querelante, mas não pode ocorrer por parte do Ministério Público. Tá bom? Entramos agora nos dois últimos pressupostos, né? Que parte da doutrina chama de pressupostos subjetivos, né? Porque dizem mais diretamente à pessoa do recorrente, em oposição aos pressupostos anteriores que nós vimos, né? Que é o cabimento, tempestividade, regularidade procedimental, ausência de fato impeditivo ou extintivo.
nós temos agora a legitimidade. Vejam, a legitimidade recursal, em regra, não oferece muita discussão. Não oferece muita discussão porque a legitimidade recursal é mais ou menos um espelho da legitimidade para ação penal, ainda que, obviamente, os polos possam estar invertidos, né? O Ministério Público ocupa o polo ativo e o acusado o polo passivo. Quando o Ministério Público, quando o acusado recorre, ele é o recorrente e o Ministério Público é o recorrido, né? Estes são os legitimados gerais. O caput do artigo 577 do Código estabelece: o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, vírgula, seu procurador ou seu defensor. Por que é importante atentar para esta vírgula? Vejam que o Código não fala o réu por seu procurador, representado pelo seu procurador. O Código fala o réu, vírgula, seu procurador ou defensor. Portanto, há uma dupla legitimidade para o recurso no processo penal. Tanto o acusado pode recorrer, quanto o defensor pode recorrer. Isso significa que eu dou uma legitimidade especial para o defensor e também acabo dando uma capacidade postulatória para o acusado. É claro que você pensa, bom, Gustavo, mas como é que você faz na prática quando você vai recorrer? Eu não coloco Gustavo, Badaró, defensor do fulano, vem recorrer em nome próprio, embora eu pudesse fazê-lo. Normalmente, como é que a gente faz? O acusado fulano de tal vem por seu defensor na ação penal que lhe move o Ministério Público, não se conformando, data vênia com a sentença de folhas tal, da mesma apelar. Eu que assino a apelação e postulo em nome do meu constituinte. Mas poderia apelar em nome próprio se eu quisesse? Poderia. Tá? E daí, se eu tenho dois legitimados para o exercício de um mesmo direito, né, surge a possibilidade da ocorrência do quê? De conflito de vontades. Imaginem que o defensor recorra e o acusado não queira recorrer. Né? Porque se o acusado recorre, o juiz vai intimar o defensor para apresentar razões. Se o defensor não apresentar, ele nomeia um defensor dativo para apresentá-lo. Mas tem prevalecido o entendimento, inclusive simulado pelo Supremo Tribunal Federal, que no caso de divergência, acho que é a súmula 705, não coloquei aqui no slide, acho. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se é isso. Isso, é súmula 705. A renúncia do réu ao direito de apelar a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede que este bom, enfim, o sentido é não impede que o defensor apele. A mim parece equivocada essa posição sumular. Obviamente que o destinatário do comando contido na sentença é o acusado. Quem vai ter que cumprir ou não cumprir a pena é o acusado. Portanto, o argumento de que deve prevalecer a vontade do defensor porque ele tem conhecimentos técnicos não me parece a melhor interpretação. É um direito com dois legitimados, o direito de recurso é um direito em favor do acusado, penso eu que deveria prevalecer a vontade do acusado e não a vontade do seu defensor. Mas não é essa a posição prevalecente hoje, mais do que prevalecente, né, sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, que entende que no caso desse conflito prevalece a vontade
do defensor. E, portanto, mesmo tendo havido renúncia do réu ao direito de apelação, isso não impede o conhecimento da apelação interposta pelo defensor. Ok? Deu para entender até aqui? Vamos ver agora alguns legitimados especiais. Oi. Se a apelação do defensor não impede o conhecimento, mesmo com a renúncia do réu, isso afetaria no mérito do recurso? Poderia o tribunal, por exemplo, dizer: eu não dou provimento ao recurso porque o próprio réu já renunciou a esse direito de recorrer? Não, isso na verdade, é boa a tua pergunta, mas não, né? Se eu entendesse que não haveria legitimidade, isso seria um fator de ausência de um pressuposto recursal, o que implicaria considerar o recurso como não interposto e transitado em julgado a decisão local. Mas isso não pode ser invocado como um argumento de mérito para conhecer o recurso, mas negar provimento. Entendi. Obrigado. Tá certo? Nada. Legitimados especiais, nós podemos pensar em 3 legitimados: no ofendido, no assistente de acusação e no curador do réu menor. Né? Essa figura do curador no processo penal, já falei mais de uma vez para vocês, o Código às vezes fala no curador do menor, né? Obviamente quem é menor de 18 anos não comete crime. Então, quando o Código se refere ao curador do menor, é o maior de 18 anos e menor de 21 anos. Esta figura foi extinta com o novo Código de Processo Civil e não tem sido aplicada. Portanto, não precisamos nos preocupar com a legitimidade do curador. Quando nós falamos na legitimidade do ofendido e do assistente de acusação, vocês poderiam pensar que há uma certa redundância, porque, ora, quem é o assistente de acusação? O assistente de acusação é o ofendido. Então, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque o assistente de acusação é aquele ofendido que já se habilitou nos autos do processo. É a vítima que, numa ação civil pública, vai lá, pede a sua habilitação como assistente de acusação e ela é admitida como assistente de acusação. Ela passa a ser parte processual, interveniente, parte acessória, mas parte. Ela vai ser intimada dos atos processuais. E o Código prevê a legitimidade do assistente de acusação para recorrer. Embora a legitimidade para o assistente ela é uma legitimidade restrita. Por que ela é uma legitimidade restrita? Porque ele não pode recorrer de toda e qualquer decisão proferida no processo penal. Ele só pode recorrer da decisão que declara extinta a punibilidade ou apelar da decisão de impronúncia no tribunal do júri. São só esses 2 recursos que o assistente de acusação pode interpor. Por outro lado, portanto, repetindo, recurso distrito da extinção da punibilidade e apelação contra a impronúncia. Por outro lado, o artigo 598 prevê que pode apelar da sentença absolutória o ofendido, habilitado ou não como assistente de acusação. Veja, o que é isso? O ofendido pode já ter se habilitado como assistente de acusação. Aí sai uma sentença absolutória e o Ministério Público não apela. Pode o ofendido apelar, o assistente de acusação, nesse caso, apelar? Pode. Está lá no 598. Mas a apelação da sentença absolutória ela é mais ampla, porque o Código fala o ofendido habilitado ou não. Eu posso ter uma vítima que até então não se habilitou no processo como assistente de acusação, portanto, ela não é assistente, embora ela seja ofendido, né? Ofendido não é algo que dependa de uma posição processual, é uma posição do sujeito perante a prática delitiva, e ainda assim apelar. Me recordo um caso, uma vez, dramático que eu tive na minha família, em que eu tinha 2 tios, né, que moravam numa fazenda, tinham o avô, né, o pai deles tinha uma casa principal na fazenda, e depois os filhos foram casando e foram construindo casas próximas na mesma fazenda. Um dos filhos ouviu um barulho de disparo de arma de fogo e foi lá ver o que tinha acontecido. E chegou lá, não era o irmão, não era a irmã, era o cunhado dele, né? Tinha sido baleado num assalto, tinha tomado um tiro na cabeça e estava morto. E, por pior dos dramas ainda, esse meu tio que foi lá ver, ele era cardíaco, se emocionou com aquela cena, teve um infarto e morreu. Então, os 2 acabaram morrendo.
Teve todo o inquérito, investigação, os responsáveis pelo roubo pelo latrocínio, no caso, né, foram presos, julgados, né, instrução feita. Ao final do processo, a representante do Ministério Público pediu a absolvição do réu, dizendo que achava que não tinha prova, e o juiz de primeiro grau absolveu. E aí a minha tia, né, esposa de um dos falecidos, veio me procurar e falou: olha, é um absurdo, ele foi absolvido, etc. e tal. Ela não estava habilitada ainda como assistente de acusação. Soube que houve absolvição porque comentaram na cidade. Pode apelar? Pode apelar, né, como sucessora do ofendido. Ah, mas ela não estava habilitada nos autos do processo. Não tem problema. Ela não estava habilitada, mas ela é ofendida. E nesta condição ela pode apelar. Tá bom? Deu para entender a diferença entre os legitimados gerais, que podem interpor todo e qualquer recurso, Ministério Público, acusado e defensor, dos legitimados especiais, ofendido e assistente de acusação, que tem legitimidade restrita para a interposição só desses recursos? O assistente de acusação pode interpor apelação da sentença absolutória, fundamento no 598, e o recurso em sentido estrito contra a extinção da punibilidade ou apelação contra a impronúncia, fundamento no artigo 271 do Código de Processo Penal. Já o ofendido, mesmo que não habilitado, também pode apelar da sentença absolutória. Só nesses casos, estes legitimados especiais podem recorrer. Tá bom? Peço atenção, se vocês não se importarem, talvez avance mais 5 minutinhos, só para nós acabarmos interesse. O parágrafo único, né, o caput do 577, fala dos legitimados, o parágrafo único fala do interesse, né, embora definindo contrário senso. Não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou na modificação da decisão. Duas premissas importantes aqui. Primeiro, como que eu vou aferir esse interesse? Normalmente a gente pensa que o interesse recursal decorre da sucumbência. Eu digo que tem interesse de recorrer àquele que perdeu, né, que foi prejudicado pela decisão. Essa não é uma visão errada, mas é uma visão incompleta. Por que uma visão incompleta? Porque ela é uma visão retrospectiva. Eu estou olhando para trás e vendo quem foi prejudicado. Mas o interesse deve ser aferido não só com essa visão retrospectiva, mas também com uma ótica prospectiva, com uma ótica para o futuro. Isto é, o que o recurso pode melhorar a minha situação. Então, eu não vou olhar só para trás, o que eu perdi, mas também devo olhar para frente, no que eu posso melhorar a minha situação. Se houver uma possibilidade de melhora na situação do acusado, né, este recurso será cabível. Imagine vocês que o acusado confessa o crime, diz que ele deve ser condenado, mas deve ser aplicada a pena mínima a ele. E o juiz o condena e fixa a pena mínima. Aí você vai lá e diz, bom, ele tem interesse recursal em apelar? Pode ter, porque se essa pena mínima se a pena foi fixada no mínimo, por exemplo, mas é viável, diante desse mínimo, a substituição dessa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos ou de multa, se eu olhar para trás, eu digo, ele não perdeu nada. Mas se eu olhar para frente, eu digo, ele pode ter a situação dele ainda melhorada. Tudo bem? Como que eu vou aferir o que perdeu ou o que pode ganhar? Diz a doutrina, normalmente pelo dispositivo da sentença. Isto posto condena, isto posto absolvo, isto posto condena a pena tal, ou isto posto condena a pena tal, privativa de liberdade, substituo por pena de multa, ou condena a pena privativa de liberdade de tanto e substituo por pena restritiva de direito tal. É o dispositivo da sentença que conta. Salvo naquelas hipóteses que a fundamentação tenha relevância jurídica. Lembram que nós estudamos efeitos civis da condenação penal ou da absolvição penal? Lembram-se que nós vimos, por exemplo, que se o réu for absolvido com fundamento no inciso 1º, estar provado que o fato não existiu, ou se ele for absolvido com fundamento no inciso 4º do artigo 386, estar provado que ele não concorreu para a infração penal, que nestes casos não é possível a propositura de uma ação civil para reparação do dano. Estão lembrados disso? Então, vejam que aqui tem interesse no fundamento da absolvição. Então, vocês viram e mexem vão encontrar essa pergunta.
Pode o réu apelar da sentença absolutória para mudar o fundamento da absolvição? A resposta é, em regra, não. Por que em regra não? Porque se ele já foi absolvido e eu vou aferir o interesse pelo dispositivo, não tem mais o que ele ganhar. Ele já está absolvido. Então, a resposta é, em regra, não, vírgula. Salvo excepcionalmente, se houver relevância jurídica na mudança da fundamentação da absolvição. E esta relevância jurídica normalmente se dará por efeitos extrapenais da absolvição, como, por exemplo, o dever de reparar o dano causado pelo delito. Tá bom? Um segundo aspecto, fácil de entender, se a decisão tiver duplo fundamento, cada um deles por si só suficientes para manter o resultado final, o dispositivo, não há interesse recursal em recorrer para atacar um só dos fundamentos. Tá? Vou dar um exemplo. Imaginem que o juiz absolva o acusado dizendo o seguinte: a conduta praticada pelo acusado, ela é uma conduta atípica. Não há previsão desta conduta no ordenamento jurídico. Sei lá, vamos pensar. Um tempo atrás se discutia se a cola no vestibular usando ponto eletrônico era crime ou não. Alguns diziam que era uma modalidade de estelionato, outros diziam que era um ilícito civil, mas não é um ilícito penal. Então, o juiz diz: o fato é atípico. Isso é fundamento suficiente para absolver o acusado? É. Só que o juiz diz: além do fato ser atípico, não há prova segura que foi este fulano acusado o autor do fato. Ele tinha perdido uma carteira de identidade, alguém pode ter se passado por ele, etc, etc. Então, veja, eu tenho dois fundamentos que por si só levam à absolvição. Um que o fato é atípico e o outro que não tem provas da autoria. Vamos imaginar que o Ministério Público apele invocando apenas o quê? Que sim, o fato é típico. Tem interesse recursal o Ministério Público nesta apelação? Não. Porque se o réu foi absolvido tanto porque o fato era atípico, quanto porque não havia prova de autoria, ainda que o tribunal entendesse que o fato é típico, isso iria mudar o fundamento dessa sentença absolutória? Não, porque o fundamento da ausência de prova de autoria permaneceria de pé. Então, quando a decisão tiver mais de um fundamento, cada um deles por si só suficiente para manter a decisão, ou eu impugno os dois fundamentos, ou três, ou quatro, ou não haverá interesse recursal se eu não impugnar todos os fundamentos que por si só são aptos à manutenção da decisão recorrida. Tá certo? Penúltimo e último slide, vamos lá rapidinho. Estabelecidas essas premissas, o que é interesse do Ministério Público, o que é interesse do acusado no processo? Para o Ministério Público, eu tenho que distinguir as ações penais públicas das ações penais privadas, verdadeiramente privadas. Por quê? Porque na ação penal pública, o Ministério Público é a parte principal. E na ação penal privada subsidiária da pública, ontologicamente, ela é uma ação pública. Então, eu vou aferir o interesse do Ministério Público pelo dispositivo, e com base neste dispositivo, em regra, ele pode recorrer tanto das sentenças condenatórias quanto das sentenças absolutórias. O Ministério Público pode recorrer da absolvição? Claro que pode, buscando a condenação. Pode recorrer da condenação? Pode recorrer da condenação, seja para aumentar a pena, seja eventualmente buscando uma absolvição. Pode o Ministério Público recorrer da ação penal exclusivamente privada? Aqui me parece que é preciso distinguir o fundamento da apelação. Vejam, nós vimos que na ação penal privada vigora um princípio de disponibilidade da ação penal privada. Lembram-se disso? O querelante não é obrigado a propor ação e, se a propuser, dela poderá, no curso do processo, abrir mão, ocorre a perempção, poderá conceder o perdão. Portanto, prevalece a vontade do querelante. O Ministério Público, na ação penal exclusivamente privada, ele é parte acessória e não parte principal. A parte principal é o querelante. Imaginem a seguinte situação: o réu é julgado e absolvido na ação penal privada.
O querelante, que é o autor principal da ação, que pode até desistir da ação, não apela dessa absolvição do querelado. Poderia o Ministério Público apelar? Neste caso, me parece que não, porque a não apelação do querelante implica uma manifestação, em algum sentido, da sua própria disponibilidade do direito de ação. E aí, se eu admitisse que o Ministério Público pode apelar, eu estaria fazendo prevalecer a vontade da parte subordinada à vontade da parte subordinante. Deu para entender? Tudo bem? Mas e se o réu foi condenado e o querelante não apela? Pode o Ministério Público apelar? Aqui me parece que sim. E acho que não sou contraditório. Pelo seguinte, a disponibilidade da ação penal privada é disponibilidade entre propor ou não propor ação. Mas não tem o querelante uma disponibilidade sob a pena. Eu proponho a ação, mas aqui a pena não pode ser fixada acima de tal ou qual limite. Uma vez proposta a ação, cabe ao juiz julgar, adjudicar e impor a pena justa. Portanto, aqui me parece que, embora na ação penal exclusivamente privada o Ministério Público não tenha legitimidade, melhor dizendo, legitimidade ele tem, não tenha interesse em apelar da absolvição, desde que o querelante não apele. Se houver apelação, se houver condenação, o Ministério Público tem interesse em apelar para majorar a pena. Deu para entender? Tudo bem? Último slide, com isso nós terminamos a matéria. E qual é o interesse do acusado e do seu defensor? Pode apelar? O interesse aqui é amplo. Pode apelar das sentenças condenatórias, tanto para almejar uma absolvição, quanto para almejar uma redução da pena, ou buscar uma extinção da punibilidade. Pode apelar da absolvição? Nós vimos que excepcionalmente sim, em regra não, porque o interesse eu vou aferir pelo dispositivo. Mas que naqueles casos em que a mudança do fundamento absolutório tem uma repercussão e que de alguma maneira melhore a sua posição jurídica, não de mero interesse moral, como, por exemplo, nos efeitos civis da sentença penal, que neste caso ele pode sim, tem interesse sim em recorrer, normalmente apelar, para mudar o fundamento da sentença absolutória. Tá bom? Por último, com relação à extinção da punibilidade, e aí nós terminamos, né? No caso de extinção da punibilidade, tem o acusado interesse em apelar para buscar uma sentença absolutória? Eu até acho que sim, porque é um reforço da presunção de inocência, no sentido de que o resultado absolutório é mais benéfico do que um resultado de extinção da punibilidade. Essa é, inclusive, a posição da Corte Europeia de Direitos Humanos, analisando o conteúdo da garantia da presunção de inocência. Mas a jurisprudência entre nós é tranquila no sentido de que não, que se foi declarada extinta a punibilidade, não tem o acusado interesse em apelar para buscar um resultado, né, absolutório. Prevalece a extinção da punibilidade. Vejo nisso muito mais uma manifestação de uma jurisprudência defensiva. Se já está extinta a punibilidade, por que você vai querer buscar uma apelação e dar trabalho ao Poder Judiciário? Mas isso não é fundamento para enfraquecer a presunção de inocência e impedir que o acusado tenha direito a uma decisão de mérito mais favorável. De qualquer forma, repito, esta é uma posição absolutamente tranquila na jurisprudência, em sentido contrário ao que eu penso. Ou seja, de que se foi proferida uma sentença extintiva da punibilidade, não tem interesse o réu em apelar para buscar uma absolvição que substitua a extinção da punibilidade. Deu para entender? Alguma dúvida? Com isso, nós terminamos a nossa matéria recursal. Rapidamente, eu vou até parar a gravação aqui. Uma pergunta.